Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da Hora de Codar. Hoje eu estou trazendo para vocês um curso de React, onde a gente vai aprender aí os fundamentos da biblioteca e também no fim criar um projeto. É um curso aí para atualizar os cursos de React aqui do canal e também para vocês aprenderem mais sobre essa lib. A gente vai desde a instalação até a criação desse projeto que eu acabei de falar para vocês, beleza? Então se vocês quiserem ajudar a gente, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, né, que são ações muito importantes, ajudam a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E claro, se tu puder, se torne membro do canal também. Lá tu vai ganhar vídeos exclusivos, né, que a gente tem somente para membros. E também tu tem acesso a descontos exclusivos na plataforma da Hora de Codar. Eu queria deixar para vocês também os próximos passos, né, galera? O que vocês vão fazer para poder dominar o React? Primeiramente, você pode baixar o nosso guia rápido de React, que vai estar aqui na descrição, tá? É um e-book gratuito que tem como intuito reforçar todos esses fundamentos que a gente está vendo nesse vídeo aqui. Também mostrar para vocês alguns outros recursos que são importantes da biblioteca, tá? E, claro, né, nosso curso completo de React está lá na plataforma da Hora de Codar. Vocês conseguem ver o link aqui na descrição também. Lá vocês vão poder acessar essa página e entender melhor como é que funciona o curso, mas é quase 17 horas de conteúdo, tem 7 projetos, acesso vitalício, vocês vão ter também o certificado de conclusão, suporte individual. Então é algo que está aí bem completo, né? Um curso super completo de React para vocês dominarem a ferramenta, beleza? Então, agora sim, sem mais delongas, bora começar aí o nosso curso de React. Então galera, o primeiro passo aqui é a gente ter o React na nossa máquina e instalar ele, né? Então, já vamos aqui separando alguns conceitos que vão ser bem importantes ao longo do aprendizado de vocês. O React a gente não instala na nossa máquina, ele vai ser instalado via NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node.js. Então, o que a gente precisa ter na nossa máquina é o Node, tá? O Node é a linguagem back-end do JavaScript. E ele também vai servir para instalar pacotes na nossa máquina quando a gente está lidando aí nesse ambiente JavaScript. Então, por isso que ele é necessário para a gente poder seguir no curso aqui e aprender React, tá? No site node.js.org, tu consegue fazer a instalação do Node. Não tem segredo nenhum, tá? Tu vai basicamente clicar nesse botão verde aqui, ele vai fazer o download, tu vai executar o executável. Aí, galera, ele abriu o setup aqui, é next, 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 aceita os termos e vamos embora, tá? Não precisa ter receio de nenhuma opção, todas as coisas que ele vai instalar aqui vão ser para a gente poder rodar o Node, também um pouco de qualidade de vida, né? Rodar o Node, como, né, a gente ter acesso ao Node via terminal, ok? Então é só terminar a instalação aqui. E o que eu quero que tu faça quando tu termina a instalação é fazer o teste. Então, tu vai ter que abrir um terminal, como esse aqui, por exemplo, cmd no Windows, e digitar npm-v e node-v. Se sair alguma coisa que não deu erro nenhum, quer dizer que está com o Node aí instalado na tua máquina, beleza? E o que eu vou usar aqui para programar, né, em React.js ou as aplicações de React vai ser o VS Code, beleza? Então o editor já está aberto aqui. Façam um download se vocês não têm para poder utilizar comigo. Acho que vai ser uma experiência bem interessante. É o editor de código mais utilizado aí atualmente também e ajuda a gente a aprender React de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque ele tem uma extensão aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é o React Snippets, tá? E é 7 React Redux React Native, tá? Então, à medida que a gente vai aprendendo a programar React, essa extensão vai cada vez se tornando mais útil, porque ela tem vários comandinhos aqui, que a gente pode acessar aqui via Snippets, né? Que vai ensinar, que vai ajudar a gente a criar as coisas mais rápido, tá? Então a gente vai usando isso aqui, né? Cada vez mais que a gente vai aprendendo React, né? No começo, não, há muita coisa que não faz sentido, né? Mas depois vocês vão usar bastante isso aqui, porque vai agilizar vocês programando em React, tá? VS Code, né? Tô até com a tela aqui aberta. E também extensão ES7, beleza? Esses os caras aí fundamentais. Tem tudo aí também, tu pode pular essa aula, né? Não vai fazer muita diferença. O que mais quero recomendar para ti é a documentação do React aqui, porque é sempre bom a gente estudar um curso, qualquer curso que seja, esse aqui, por exemplo, e aliado a isso, ver a documentação da linguagem, da tecnologia, porque é a fonte mais fiel de informação, né? Se eu falo uma coisa aqui, tá aqui no curso e tá outra aqui, a que tá aqui na documentação é que tá certo, beleza? Eles podem mudar, então
As coisas mudam, galera. A programação é bem dinâmica, então sempre tentem ler a documentação dos recursos que vocês usam, beleza? Aqui eu até estou na documentação nova, né? Tá bonitinha, né? Bem legal, né? Parece até coisa diferente, né? Porque mudou bastante da antiga, tá? E quero também deixar para vocês um e-book que eu fiz com muito carinho aqui, galera, que tem tudo que está nesse curso aqui, tá? Claro que eu vou explicar de ângulos diferentes para vocês poderem ter 2 materiais, mas tem tudo que está nesse curso aqui e até mais um pouco nesse guia rápido de React. Eu vou deixar o link de download na próxima aula, onde tu pode baixar e ter mais recursos de aprendizado. Então, com esse curso, com esse e-book e essa documentação, tu está muito bem servido, galera. Tem estudo para meses, tá? Para tu explorar todos os assuntos abordados, beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos dizer que a gente vai empreender React aqui e tudo mais, a gente tem que fazer a instalação, né, que é exatamente o que tu vai fazer o dia que tu for ler a documentação. E a gente vai fazer o que primeiro? Startar um novo projeto, né? Então ele vai dar aqui o passo a passo para tu criar um projeto novo, beleza? Então tu pode seguir isso aqui se tu quiser, mas eu vou aqui fazer de uma maneira que eu uso o Vite, beleza? Não precisa instalar nada, ele tá junto ali com o Node, né? Ele é um instalador facilitado do React e também muito utilizado hoje em dia. Então tu pode fazer da maneira que tu quiser. Eu vou começar aqui para a gente poder iniciar o nosso primeiro projeto, tá? Então, o nosso primeiro assunto, galera, eu vou explicar depois para vocês, não se preocupem, é componentes. Então eu já vou criar a pasta py aqui, que cada seçãozinha do curso eu vou separar na pasta para vocês terem mais organizado, tá? A primeira vai ser componentes, que é um recurso fundamental do React, tá? Então eu vou criar aqui um underline componentes e nessa pastinha vai ficar o nosso projeto. Então eu vou botão direito aqui, abrir com o terminal integrado e aqui via terminal eu vou iniciar o projeto de React. Então o comando é esse aqui, ó, npx create -vite espaço ponto. Isso vai fazer com que o Vite crie o projeto de React na pasta atual, por isso que eu abri o terminal nela, tá? Então eu dou Enter. Eu venho aqui com as minhas setinhas do teclado, ó, eu escolho React. Eu vou aqui em JavaScript, tá? Então vejo que o Vite é bem poderoso, ele permite a gente criar vários projetos de vários frameworks, também React com TypeScript, se precisar, né? Mas eu vou aqui em JavaScript e a gente dá um npm install, né? Que é o processo de instalação de todas as bibliotecas que ele citou aqui, que são dependências do React, né? Vejo que já tem vários arquivos aqui que o Vite criou, né? Então o npmi ele vai instalar todas as dependências aqui que estão listadas no package.json, tá? Bom, instalando isso aqui, a gente basicamente precisa dar um npm run dev, tá? npm run dev vai fazer com que o próprio Vite, né, que foi instalado, ele gerencie esse projeto aqui, tá? E inicie esse cara pra gente. Então a gente pode dar um Ctrl clique aqui, ó, no link que ele deu e vai abrir lá no navegador. E pronto, temos aí o projeto de React rodando em menos de 5 minutos, né? A gente fez tudo corretamente que eu expliquei aqui, beleza? Então até dar um exemplinho aqui, mas isso aqui não interessa pra gente, tá? Bom, galera, essa é a etapa que eu queria atingir com a primeira aula. Agora já na próxima eu vou dar uma lida rápida aqui na estrutura de pastas dele, tá? E depois a gente já começa a explorar o React, beleza? Bora lá então. Bom, galera, vamos ver aqui a estrutura de pastas do React, só para a gente poder se achar no que ele cria aqui, porque eu sei que isso dá uma aversão aos iniciantes, tá? Então, todo projeto de React começa igual, com essa mesma estrutura de pastas. Primeiramente, a gente vai ter aqui, eu vou clicar por aqui que vai começar a ficar mais interessante se eu vim daqui para lá, tá? Então, git ignore. Basicamente, um arquivo de Git que ignora o que a gente não quer que salve no repositório, né? Por exemplo, Node Modules, né, vai deixar os repositórios muito pesados, arquivos env para não levar chaves de API para o repositório, enfim, tudo que a gente não quer que versione a gente coloca aqui. E slint é a configuração do linter, né, que é o organizador de código, então tem algumas configurações aqui, para quem usa slint já vai funcionar de imediato, tá? Index.html, então todo projeto em React, por mais que tenha JavaScript demais envolvido, né, ele cai um HTML lá no navegador e a partir disso as coisas acontecem, tá? Então esse é o ponto inicial de partida de qualquer aplicação de React. O package.json, ele é onde tem todas as dependências do nosso projeto, né? Então tudo que a gente instalou com o npm install está listado aqui, né? Então basicamente tudo que o React precisa para funcionar, também alguns scripts ali para a gente poder rodar o projeto, por exemplo, o dev ali que a gente fez para acessar ele no navegador, tá? Então package.json normal de qualquer projeto Node.js.
README seria para a gente poder fazer a documentação do nosso projeto, né? Esse aqui aparece lá no GitHub, quando a gente sobe ele, de um jeito mais bonitinho, né? Esse aqui é o Markdown, né? Então a gente tem como formatar uma página web, digamos assim, com alguns símbolos, por exemplo, esse hashtag, esse tracinho, né? Então tudo reflete lá em uma documentação mais rica, né? Sem a gente precisar programar o HTML da vida. Vite config, configurações do Vite, né? Então tudo que o Vite precisa para rodar. Claro que tem outras coisas a mais, né? Mas isso aqui é o arquivo central onde a gente poderia fazer algumas alterações para o React rodar um pouco diferente, tá? Bom, a gente viu o package.json que tem as dependências e elas são instaladas justamente no Node Modules. Então todos os pacotes que precisa para o React rodar, que é um monte de coisa, está instalado aqui, né? Public seria uma pasta, né, utilizada para assets, né? Por exemplo, imagens, aqui tem o logo do Vite, né? Alguma coisa que a gente queira colocar no index.html, né, para poder ser acessível nesse ponto inicial da aplicação, e não os assets do React, porque a gente vai colocar tudo que envolve a nossa aplicação aqui no SRC, beleza? Então, SRC é a pasta que a gente mexe mesmo, a gente vai programar. Então, aqui tem os arquivos iniciais do React, que é um arquivo main, que ele parte lá do HTML, cai nesse arquivo aqui e ele roda toda a nossa aplicação, tá? Então ele tem algumas importações para poder o React funcionar. E a gente vê que tem o app aqui. Essa sintaxe aqui está dizendo que a gente está utilizando o componente app, né? O componente é o assunto que a gente vai ver logo logo. Então ele está chamando esse cara aqui, que basicamente é o que a gente tem lá na nossa aplicação. Então o que eu quero dizer aqui? Que se a gente alterar alguma coisa aqui, por exemplo, vou pegar todo esse miolo, vou botar assim, ó, Hello World React. Eu, olhando lá o navegador, vou ter aqui, né, as alterações refletidas, beleza? Eu vou deixar aqui lado a lado, galera, para facilitar um pouco a nossa visualização aqui, beleza? Bom, assim vai ser melhor aí para o andar do curso, tá? Eu vou continuar aqui, ó, mostrar para vocês. Então, no app.js, vocês veem que tem algumas importações de imagem ali, né? Tem um SVG, tem um logo, e isso está tudo em assets. Então, geralmente, as imagens do projeto a gente vai estar colocando aqui em assets, tá? Não precisa ser esse o nome da pasta, mas é uma convenção utilizada pelo Vite e tem um SVG aqui dentro, beleza? Bom, basicamente é assim que o React começa a funcionar, né? Então, a partir daqui, todo o código que a gente cria fica dentro de SRC e aí a gente vai incluindo nesse arquivo aqui, nesse mesmo sistema de importação que o React já vem utilizando, como eu mostrei para vocês aqui no main, né? Tem várias importações, a gente vai começar a importar os nossos componentes também, tá? Então, essa é a estrutura de pastas do React, galera. Bora começar agora a ver os componentes. Então, vamos lá, galera. O que a gente vai ver agora? A gente vai começar em componentes, né? Os componentes, eles são uma parte essencial do React, né? O React, ele vai ser... Todas as aplicações, basicamente, vão ser orientadas a componentes. E o que é um componente, né? Ele é basicamente uma parte da aplicação dividida do principal código dela. Então, se vocês imaginarem o código de HTML, né, tudo está no mesmo arquivo. E o que a gente quer? Quando a gente tem, por exemplo, vários elementos em comum, a gente quer atingir um reaproveitamento. Se eu tenho um formulário que aparece em 2 páginas, o bom seria que eu conseguisse reutilizar o mesmo formulário. A gente ganharia tempo, a gente ganharia também na questão de manutenção. E o React permite a gente nisso. A gente cria componentes, né? Por exemplo, replicar esses formulários em 2 páginas diferentes, em 2 locais da aplicação diferentes e usando o mesmo arquivo. Então, é exatamente esse o conceito. É um reaproveitamento de elementos do HTML, por exemplo, né? Aqui no React a gente chama de JSX, o HTML que a gente escreve. Mas, como vocês podem ver aqui, basicamente tem tags de HTML, né? Então tá, como é que a gente chega e cria esse componente, né? Vamos dizer que eu quero criar um componente aqui para mostrar uma mensagem. Então, a convenção mais comum é a gente criar uma pasta em SRC chamada components, tá? E aqui a gente vai criar um arquivo com o nome do componente, geralmente com a primeira letra maiúscula. Então, eu vou chamar aqui de functional component, que é um componente funcional, tá? .jsx. Então, a extensão de todos os componentes da maioria dos arquivos de React vai ser JSX, porque é digamos assim, a linguagem que o React entende, tá? E aqui dentro desse arquivo, eu vou fechar os arquivos aqui para a gente poder ver melhor, eu vou ter que criar basicamente uma função, por isso que é o nome, né, componente funcional. Então a gente vai criar uma função com o mesmo nome do arquivo,
functional component. Beleza, criamos a função. Já é um componente? Sim, teoricamente é um componente, mas ele não faz nada. Então, o que a gente precisa fazer aqui para ele poder representar algo na nossa página? Né? Eu vou precisar criar elementos aqui que serão exibidos nessa tela aqui. Né? Então, se a gente segue aqui a mesma ideia do componente app, né, que é também um componente, a gente vai ter um retorno aqui, ó, que tem os elementos dentro. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar uma função que retorna os elementos do HTML. Então, a gente vai ter um retorno aqui, tá? E o retorno ele vai ser utilizando parênteses, tá? Que é uma forma do JavaScript tem de retornar um objeto. Então, todo o nosso JSX basicamente são objetos, né? A gente está retornando objetos para o componente pai. Né? Aqui a gente trabalha com o componente filho. Então, que objetos são esses? São tags HTML, que como eu falei antes, né? A gente chama de JSX, tá? Então, a gente retorna um objeto com um JSX. Todo componente vai trabalhar em torno disso, tá? Vai ter uma outra variação, mas a ideia é que a gente retorne ali um código HTML que pode ter um pouco de lógica ou não e seja exibido aqui no nosso componente Py. Então, eu vou retornar aqui um H2, por exemplo, testando o componente. Ó, vocês viram aqui que eu salvei, né? E o meu Prettier, que é a extensão que eu tenho aqui de formatação de código, já até limpou os parênteses. Por quê? Eu não tinha mais de uma linha ali dentro do meu JSX. Então, essa aqui é uma forma resumida. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, uma div e um H2, ele deixa ali os parênteses, tá? Então, ele dá essa resumida ali, porque com uma linha o parênteses se torna opcional, tá? Mas vamos deixar assim, que vai ficar melhor, porque raramente a gente vai ter componentes com uma linha apenas de retorno. Bom, agora é de fato um componente. Mas como é que eu vou acessar esse componente no meu componente Py? Né? Aqui no React a gente tem uma hierarquia. Vou apagar aqui tudo que não vai precisar. Né? Então esse aqui vai ser o componente Py. E esse aqui vai ser o componente filho. Tá? Então, como o componente Py vai ter acesso ao componente filho? Por meio da importação. Tá? Só que importação por importação, ela não vai funcionar sozinha. Eu preciso ter uma exportação. Então, todo lugar que eu vou importar alguma coisa, eu preciso exportar ela no seu próprio arquivo. Então, aqui no final, a gente vai colocar, por exemplo, assim, ó, export, default e o nome do componente. Tá? Então, agora sim, eu tenho um componente completo. Ele tem a sua função, né? Essa que é a estrutura do componente. Ele tem a criação da função, ele retorna alguma coisa em JSX e ele exporta todos os dados, né? Que é exportar a função. Show! Essa parte aqui está completa. Mas, aqui, né, ainda não. Por quê? Porque eu preciso estar importando. Então, vou apagar essa linha aqui que não está dando erro. Então, o que eu tenho que fazer para continuar o ciclo aqui? Eu tenho que importar o componente filho. Então, eu vou dar um import. E aqui, como é que eu vou importar esse cara? Bom, eu tenho que primeiro nomear ele, então eu vou chamar ele com o mesmo nome, functional component, e dizer de onde eu vou importar. Então, import functional component from, e aqui eu coloco entre aspas, né, em string, o caminho até o componente. Beleza? Então, essa é a importação. Mas, como vocês podem ver aqui, ele ainda não consegue ser utilizado aqui. Ele não representa nada na minha tela. Por quê? Porque eu não coloquei ele no JSX. Então, quando eu importo o componente, eu tenho que colocar ele no JSX para ele aparecer aqui na nossa tela. Então, o componente ele pode ser colocado aqui em formato de tag também. Quando a gente exporta ele daqui, ele vira aqui uma tag para mim. Então, como é que a gente escreve uma tag? Eu abro, coloco o nome dele, functional component, e fecho a tag. Agora, quando eu salvar, ele vai aparecer aqui. Então, agora sim, a gente criou, né, todo o nosso primeiro componente e fez o ciclo dele completo. Tá? Lembrando, galera, comentários fora do JSX podem ser feitos por // como no JavaScript. Comentários dentro do JSX, a gente pode fazer o comentário rápido aqui com o VS Code, apertando Ctrl 2 pontos ou Ctrl barra, né, dependendo do seu teclado. A gente precisa utilizar aqui o recurso, né, de chaves
com o comentário dentro, tá? Então, esse recurso de chaves, né, lá no JavaScript, chamado Template Expressions, ele funciona aqui no React também para executar código JavaScript. Então, como o comentário é um código JavaScript, a gente vai precisar dele para poder colocar o comentário ali. Então, eu só quero comentar aqui, né, que a gente está utilizando o componente importado no JSX. Então, esse é o ciclo. Eu crio a função, eu retorno uma coisa no JSX, eu exporto a função, eu importo o componente e eu utilizo ele no JSX. Isso vocês vão fazer milhares e milhares de vezes para poder estar utilizando componentes no React. Beleza? Então, a gente vai fazer também milhares e milhares de vezes nessa aula aqui, né, nesse curso. Então, fiquem tranquilos, tá? Galera, outra coisa que eu quero ensinar para vocês, que né, no React antes era mais comum, agora não é tanto, mas tem projetos antigos que ainda usam. Os componentes de classe, tá? Então, a ideia vai ser quase a mesma. Olha só. Eu vou criar aqui um class component.jsx. Aqui, em vez de criar uma função, eu vou criar uma classe, tá? Class component. Eu preciso estender uma classe Py, né, por meio de herança do JavaScript. Então, extends React component, tá? E aqui eu preciso utilizar um método render para renderizar os elementos e retornar o JSX da mesma maneira que o outro componente. E, por que eu estou ensinando aqui para vocês? Porque era a maneira anterior de criar componentes no React e pode ser que vocês mexam em projeto legado que tem um componente de classe. Então, vocês já vão entender que ele existe e vão conseguir se situar. Então, eu criei a classe, estendi o componente, né? E retornei o JSX com render. O que mais que eu preciso fazer? Exportar esse cara. E para utilizar é a mesma coisa. Eu vou lá, importo ele. Então aqui, ó, já vamos começar a utilizar o VS Code a nosso favor, tá? Para a gente não precisar escrever tanto. Se bem que quem é muito iniciante, eu recomendo escrever tudo que eu estou resumindo aqui, né? Mas olha só, o VS Code, quando a gente digita quase o que a gente quer, ele vai tentar completar, porque ele consegue ler tudo que está dentro das pastas ali que a gente está usando o projeto. Então, se eu clico aqui, ele já importa o componente. E se eu boto um CL aqui, ele já me dá o componente. Eu só dou um Enter e ele já autocompleta. Então, isso aqui é o autocomplete, né? E vocês viram aqui, né, que eu importei o componente e não funcionou, né? Então, beleza. Então, eu recarreguei aqui, galera, e ele deu tela branca. Então, deu algum erro. Geralmente, essa tela branca aqui indica que o React encontrou um problema. Eu vou inspecionar os elementos, vou ir na aba console, eu vejo aqui que ele está dizendo que o React não está definido no class component. O que aconteceu? Eu usei o React component aqui, ó, e eu não importei o React. Então, ele vai me dar esse erro. Eu preciso, então, ainda aí, assim, né, mesmo né, especificando o que eu quero, importar o React from React aqui. Então, vocês veem que o componente classe ele é mais burocrático, né? Ó, vou recarregar e agora funcionou. Então, um dos problemas dele era esse, ele era mais verboso. E aí a galera do React criou esse aqui, que é um pouco mais simples. Então, já facilita a nossa vida também, beleza? Tá. Além disso, galera, agora eu quero mostrar para vocês um outro conceito para a gente fechar esse assunto. Bom, galera, e um outro assunto dos componentes também é importante, né? Que a gente vai estar utilizando essa questão aqui, né? O componente pai importa o componente filho. Mas tem situações que a gente vai querer deixar os componentes filhos dinâmicos, né? Ou seja, que eles recebam dados e consigam imprimir coisas diferentes. E isso vai depender do componente pai, porque ele vai querer enviar dados para o componente filho, tá? Então a gente tem as props. O que são as props? Basicamente, né? Propriedades. E isso vai ser uma configuração que é enviada do componente pai para o componente filho com dados. E lá no componente filho a gente pode fazer algumas coisas com elas. Então vamos ver aí como que a gente pode estar aproveitando essas props no componente. Então, eu vou criar aqui um props example, tá? E aqui eu já vou usar uma maneira mais fácil de criar os componentes. Eu vou usar a extensão lá que eu mostrei para vocês. A gente digita RAFCE e aperta Tab, ele cria o componente funcional para a gente, tá? Aí, olha só. Aqui, vamos dizer que eu quero receber, né, um nome, tá? E eu quero imprimir ele aqui dentro. Então, eu vou botar assim, olá, nome, né? Só que eu tenho aqui dois desafios. Como é que eu vou receber esse cara? Então, essa é a primeira questão. As propriedades elas vão chegar aqui
de um argumento dessa função chamado props, beleza? A gente pode ter mais de um. E aí, isso aqui é um objeto. Então, eu vou acessar esse objeto e a propriedade nome, por exemplo, né? Se fosse o que eu quero imprimir aqui. Só que como é que eu vou executar JavaScript aqui dentro? A gente viu lá no começo que eu posso executar comentários utilizando o template expressions, que é a abertura e fechamento de chaves. Então, eu vou usar esse mesmo conceito aqui. Eu vou envolver o que eu quero entre chaves. Eu vou botar, por exemplo, props.nome. Então, eu acesso o objeto props, entro na propriedade de nome e isso aqui o JavaScript já imprime para mim na tela, beleza? Eu não preciso de mais nada. Então, eu vou salvar esse cara e eu vou importar ele lá no nosso componente principal. Ó, import props example, tá? E agora eu vou executar ele aqui. Props example e beleza. Só que a gente tem mais um desafio agora, porque a gente já superou dois, né? A gente já sabe como é que a gente vai receber, vai vir para esse objeto, a gente sabe como é que a gente vai utilizar, vai ser através do template expressions objeto.propriedade, mas eu não sei como passar. Então, para passar é bem simples, eu vou colocar o nome da propriedade igual valor, assim, independente aí do tipo dela ou do valor dela. Então, vou salvar aqui, automaticamente me imprime lá, tá? Mas vou complicar um pouco mais aí no exemplo. Vamos dizer agora a idade do usuário. Eu tenho, então vamos dizer que chega na propriedade chamada idade, props.anos. Beleza? Novamente, a gente tem que ir lá fazer o processo de enviar essa idade. Então, idade é igual a 33. Né? Bom, aqui eu botei anos, né? Vou botar a idade. Não vou salvar a verdade. Bom, ele funcionou, tá? Só que, né, tem alguns dados que poderia ser esse caso, né, que vão chegar numéricos, não de string, né? Porque vai ser o tipo correto ser utilizado um number para isso. Então, como é que eu passo o number aqui? Né? Se essa é a maneira de passar string. Se eu colocar só o valor, ele vai me dar erro. Então, alguns dados eu vou ter que passar com chaves, tá? E aí ele vai entender qual que é o dado e ele consegue imprimir aqui normalmente. Ó. Deixa eu mudar aqui para vocês. Ó, ele trocou e imprimiu. Beleza? Tá. Superamos os desafios de props e entendemos para que ele serve. Basicamente, uma comunicação de dados do componente pai para o componente filho. É isso que as props são, tá? Só que essa é a maneira padrão de usar. Só que através de um recurso chamado destructuring do JavaScript, eu consigo desestruturar um objeto apenas com nomes da propriedade. E isso vai facilitar muito a minha vida. Ó, eu vou vir aqui, em vez de props, eu vou colocar um abre e fecha chaves e vou colocar nome e idade. E agora, essas propriedades estão desestruturadas, eu consigo usá-las aqui no componente como variáveis. Ó, veja aqui, vou usar somente nome, somente idade. Vou salvar e dá certo igual, tá? Posso alterar o valor para vocês verem aqui. Ó, tudo funcionando corretamente. Então, essa daqui é a maneira mais convencional, né, de utilizar props. Desestruturando e usando somente o nome sem props alguma coisa, tá? Mas tudo funciona igual e dá para usar das duas maneiras. Aí vai do projeto que vocês estão trabalhando, né? Ou do critério que vocês querem utilizar aí para seguir um projeto que vocês estão criando vocês mesmos. Beleza, galera? Então, bora seguir. Agora a gente vai para a parte número 2 aqui do nosso treinamento, tá? Que vai ser a respeito, né, de JSX. A gente vai explorar um pouco mais esses caras aqui dentro do componente, tá? Então, eu vou criar uma pastinha e a gente vai fazer o mesmo processo. Vou criar dois underline JSX. Eu vou abrir o terminal, tá? Eu vou chegar aqui no terminal e vou dar um npx create vid, melhorar a visualização de vocês aqui, ó. npx create vid, tá? Na pastinha 2 e vou escolher React e vou escolher JavaScript e vou dar um npm install, né? Assim a gente já vai praticando também a criação de projetos de React. O que mais que a gente tem que fazer? Quando acabar a instalação aqui, a gente vai dar um npm run dev, tá? E vai clicar no linkzinho que ele dá, com Ctrl, ele vai abrir ali, tá? E, para a gente finalizar aqui, basta fechar tudo, os arquivos, né? Eu vou lá no 2, abro o app e eu vou dar uma resetada aqui, eu vou apagar tudo que tem aqui dentro. A gente não vai usar essas coisas. Então, a gente pode dar uma limpada e eu vou botar assim H1 JSX. E voilà, temos aqui o nosso projetinho 2 pronto. E agora vamos explorar um pouco mais JSX, beleza? Tá, galera, então vamos lá. Olha só, para simplificar essa parte aqui, eu vou criar apenas um componente e trabalhar todos os assuntos dessa sessão aqui que a gente está vendo nessa parte do curso.
Eu vou chamar ele de JSX Examples, tá? Pode ser JSX Examples. A gente dá aquele RAFC bonitão, né? Vou salvar aqui, importa lá no app. Beleza. Show de bola. E outra coisa que eu não falei, né? Ah, tu nem importou o componente aqui. Tu pode vir aqui direto, começar a digitar o nome dele, dar um Enter. Ele automaticamente importa para ti também, só precisa fechar a tag, tá? Beleza. Então a gente já entendeu que o JSX ele é nada mais do que o HTML do React. É aqui que a gente vai colocar, né, o conteúdo que o usuário vai ver, tá? Se eu quero colocar algum comentário, por exemplo, sei lá, listando dados do usuário, eu posso colocar com abertura e fechamento de chaves e seguindo essa sintaxe aqui de JavaScript de comentário, beleza? Então isso aqui é ignorado pela renderização e o usuário não vê só se ele inspecionar o elemento. As regras aqui valem igual para o HTML, CSS e JavaScript. Todo comentário que a gente colocar, o usuário consegue ver no final das contas. Beleza? Então, não coloquem dados sensíveis. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode ter variáveis aqui nessa parte superior, entre o retorno e a criação do componente. Eu posso ter aqui, por exemplo, const username. Aí eu vou ter aqui Carlos, né? Eu posso ter aqui, em vez de só uma string, um objeto. Então, por exemplo, user. Eu vou ter aqui name, Ana, e um last name, Souza, né? Então, tem nome e sobrenome, né? Então, posso ter variáveis aqui em cima, nada me impede. Eu posso criar funções aqui. Isso aqui é uma área de JavaScript normal, de execução de JavaScript normal, tá? Todo código de JS funciona aqui tranquilamente e eu posso estar utilizando essas mesmas variáveis aqui como se fossem próprios que a gente viu antes, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. O nome do usuário eu uso a sintaxe de abertura e fechamento de chaves e username. Pronto, o React vai lá e imprime o dado para mim, beleza? Ah, e o objeto, como é que faz? Mesma coisa, usuário, user.name, user.lastname. Eu vou acessando as propriedades. Tudo que está entre chaves também é JavaScript, ó. 2 mais 2, 4, beleza? Tudo que está entre chaves vai executar JavaScript. Então, a gente pode entender executar como acessar um objeto e imprimir o dado, ou fazer uma soma aqui, como eu mostrei para vocês, tá? Bom, a gente também pode ter funções ali em cima, né, como eu falei. Então, eu vou ter aqui uma function, tá, getGreeting, né? Pegar saudação. Então, eu vou dar vou aceitar um parâmetro nome aqui, e eu vou retornar o quê? Uma string, né? Com template strings aqui, olá, name. E aí, como que eu vou executar essa função? Eu posso executar diretamente aqui. Como ele está retornando uma impressão de texto aqui, eu posso pegar, usar a minha template expressions aqui, com abertura e fechamento de chave, getGreeting, e ainda passar uma variável que eu tenho ali em cima, como name, username, né? Ou até mesmo eu escrever o nome mesmo, né? Ó, veja ali, ele está imprimindo normal. Então, a gente sabe que a gente consegue ali colocar, né, funções, variáveis, tudo nessa área aqui de execução, que é entre a criação do componente e o retorno, beleza? Bom, seguindo aqui, né, galera, vou só dar um comentário assim, ó, básico, eu vou botar um outro aqui, ó, diferenças do HTML, porque a gente não pode confundir, isso aqui não é HTML, é JSX, tem algumas particularidades, tá? Por exemplo, se eu quiser adicionar uma classe, né? Depois a gente vai falar mais de estilos, mas vamos dizer que eu quero estilizar esse cara aqui com uma classe. Então, como é que a gente faria lá no HTML? A gente colocaria class, né? Alguma coisa. Então, de primeiro momento, né? Isso aqui pode até parecer funcionar, mas a gente tem que ter cuidado com as palavras que, né, existem também no JavaScript, porque isso aqui, por baixo dos panos, é uma execução de JavaScript. Então, class, né, como a gente viu lá nos componentes funcionais, é uma palavra reservada de JavaScript. Então, a gente não pode utilizar. Outro caso, por exemplo, o for do HTML, né? A gente não pode utilizar o for, porque ele é uma estrutura de repetição do JavaScript. Então, como é que a gente faz esses casos? Eu vou usar aqui o class name, tá? Essa daqui é a sintaxe correta. A gente pode até ver, quando eu coloco, por exemplo, usando o emmet, tipo div.test. Ele já vai automaticamente colocar class name pra gente, porque essa é a maneira correta. Ok? Tá. Além disso, o que mais? Se eu precisar usar algum atributo,
aqui vai ser em camel case, tá? Não somente as classes. Então vamos dizer que a gente vai querer usar o onClick, né? Que é um evento de clique lá do JavaScript. Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar onClick em camel case. Eu posso botar aqui, por exemplo, alert, né? Tem que usar uma função anônima, alert test. Clique em mim. Então todos os atributos são em camel case, tá? Os que tem mais de uma palavra, óbvio, né? Então eu vou botar aqui, ó, clique em mim, ele dispara o alert, né? Isso aqui também já é um pedaço, né, do recurso que a gente vai ver, que são os eventos, né? Outra coisa aqui, o fechamento de tag aqui, ele também é imprescindível, né? A gente tem que fechar tag no JSX. Então, vou colocar uma tag de input, né? Que é uma tag que não tem fechamento, como as divs. Então, eu tenho que pegar e fazer o fechamento aqui, tá? Sou obrigado para o bom funcionamento de JSX. Se eu quisesse fazer um input, eu tenho que fechar a tag. Claro que tu utilizando extensões como o Prettier, por exemplo, né? Tu vai ter essa facilidade porque ele vai lá e já ajeita muita coisa para ti, não precisa ficar se estressando com isso. Mas, né, é bom saber porque pode ser que a gente não tenha acesso a ela em algum teste de empresa que a gente tenha que fazer, né? Então, já sabe aqui alguns erros que podem ser causados se tu não utilizar as estruturas corretas, tá? Outra coisa que tem aqui também é a renderização condicional. Então, cara, se eu tiver uma situação aqui, por exemplo, que o usuário is logged in, então ele está logado, né? Então eu tenho que saber, né, se ele está ou não, para poder fazer uma exibição X ou Y, né? Uma se ele está logado e uma se ele não está. Então, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter o caso está logado e o caso não está logado, né? Beleza, mas assim eu vou imprimir os dois, né? Como é que eu vou fazer a lógica para ele imprimir um ou outro? Eu vou fazer uma condicional. Então, abre, fecha chaves, uso a nossa variável, tá? E aqui eu posso fazer um if ternário. Então, interrogação, tá? Aí vai o JSX, dois pontos, outro JSX. Só que, como vocês bem lembram, né? O JSX, ele precisa ser, não necessariamente, né? Mas é uma boa prática, colocado entre parênteses, né? Para a gente poder ter uma melhor visualização. Então, vou colocar aqui, ó, parênteses, salvo, parênteses, salvo. E aqui ele tirou os parênteses porque eu não tinha duas linhas, mas isso aqui pode gerar uma certa confusão, né? Para alguns programadores, né? Tem muita gente que não gosta. Então, eu vou colocar aqui com mais de uma linha para ele não tirar. Ó, ele deixou agora, né? Então esse aqui seria o cenário melhor, né? Para a gente poder ter um código bem declarado, tá? E aí, agora a gente vê que só exibe um. E se eu colocar ali o logged in para falso, ele só exibe o outro, né? Beleza? Então, esse aqui também é um recurso bem utilizado. E claro, né, galera? Aqui eu não estou só condicionado, né, a, por exemplo, ternários. Eu poderia ter uma expressão lógica. Por exemplo, eu vou ter aqui um user role igual a admin, tá? E aí eu quero exibir algo apenas se o cara for um admin. Então eu vou botar assim, ó, p user role igual admin, né? Estou verificando uma igualdade, e p você é um admin. Então eu posso usar o end ali, né? Porque daí ele vai pegar true e aí ele imprime o resto, tá? Então é uma outra possibilidade que a gente tem aqui também no JSX, né? Fazer umas validações de expressão, tá? E também a gente vai ter aqui a renderização de listas, algo que é muito comum também no JSX. Então vamos dizer que eu tenho aqui um array de usuários, tá? Então vai ter um array de objetos com um ID e um name, tá? Então, geralmente é assim que os dados chegam do banco de dados, né? Se é algo mais ou menos assim, né? Tá? Então eu tenho esse array de objetos aqui e eu preciso listar todos os usuários do sistema, né? Uma situação hipotética. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou me apoiar na função map do JavaScript. Então a gente vai lá, tem aqui uma div, e aqui eu vou escrever uma expressão dentro de uma UL, né, que vai pegar o users e vai fazer um map, tá? E vai chamar cada user de user. E aqui eu vou fazer uma arrow function que retorna um objeto, então eu tenho que retornar com parênteses, tá?
E aqui eu posso não aplicar o return, né, porque já está implícito, e fazer um li aqui com user id e user.name, tá? Ó, todos os itens estão sendo impressos aqui, só que se eu inspeciono o elemento, o React vai me dar aqui um erro, né? Um warning, na verdade. Ele não trava o programa. Ele está dizendo que está faltando aqui. Então, quando está faltando aqui, quer dizer que cada um desses itens precisa ter um identificador único, que geralmente vai ser a chave ID da tabela, né? Porque é única, né? E eu vou colocar um atributo especial aqui em cada um dos LIs como key e user.id, e aí ele para de reclamar, tá? Então, o que acontece? Aqui está dando outro errinho, tá? Mas não precisamos nos preocupar, né? O do key sumiu. O que acontece? Ele está dando esse erro aqui, na verdade, ó, porque eu coloquei um P dentro de um P. Se eu fizer isso aqui, já corrige. Não, já não tem mais erro, beleza? Tá. E esse negócio daqui é porque o React ele precisa ter o identificador único de cada elemento. Como aquele elemento ali, todos eles são dinâmicos, eles são criados baseado num loop, né? Eu preciso inserir esse identificador manualmente. E com isso, o React consegue lidar melhor com o DOM, né? Com os elementos que estão na tela. É uma questão de performance para o React, por isso que ele dá um warning, não um erro que trava tudo, tá? E é uma boa prática de colocar, e vocês vão ver isso em todos os projetos que vocês vão trabalhar, tá? Então lembre-se do key, beleza? Bom, galera, sobre o JSX era isso. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é gerenciamento de estado. Então vamos lá, galera. Mesmo fluxo de antes. A gente vai fazer agora uma imersão em gerenciamento de estado, tá? Que é basicamente como a gente manuseia valores no React, né? A gente pode salvar nas variáveis, mas em vários cenários não é o mais ideal, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, novamente, né, aqui só criar o projeto na pastinha 3, gerenciamento de estado, React, JavaScript, npm install e npm run dev para rodar o projeto, tá? O que acontece? O principal problema das variáveis é que elas não são boas para quando a gente precisa, né, em situações que a gente precisa mudar o valor delas, tá? Só quando a gente precisa ler o valor. Daí, variável interessante. npm run dev, a gente acessa aqui. Tá, por que a variável é ruim quando a gente precisa mudar o valor? Porque o React ali, ele funciona de uma maneira onde ele precisa de alguns gatilhos, digamos assim, para entender que alguma coisa mudou, tá? E aí ele re-renderiza a tela com essa alteração. Essa que é a principal sacada, tá? Aqui, components, e aqui eu vou criar o meu, vou chamar de useStateComponent.jsx, RFC, e vou importar lá no principal. Tá. Então, a gente tem essa ideia, né? Que eu crio uma variável e eu preciso mudar o valor dela. Tá? Então, vamos fazer esse cenário. Let count, vou chamar assim, igual a 0, beleza? E ele vai ser um contador. Toda vez que eu clicar num botão, eu quero que o valor mude, tá? E esse que é o exato problema, porque como eu falei para vocês antes, o React precisa de um sinal para que o valor foi atualizado e ele atualize a tela, tá? Se ele não receber esse sinal, ele não atualiza. E as variáveis não emitem esse sinal. O hook, né? useState emite, mas a gente já vai chegar lá. Deixa eu aqui criar a estrutura. Então, contador. E aqui eu vou colocar a impressão, né, do estado dele. Você clicou, count, vezes. E, galera, conceitos que eu já expliquei, eu não vou repetir. Eu vou só sair utilizando tipo, a interpolação do valor, tá? E aqui embaixo eu vou ter um botão que vai incrementar os valores, tá? A gente vai precisar de um evento, que eu vou criar uma função aqui chamada incremente. E toda vez que o valor foi alterado, né, que o botão foi clicado, eu vou dar um mais igual a 1 no count, né? E eu vou exibir o valor do contador aqui no console log. E esse cara aqui precisa estar executando com um onClick a minha função incremento. Beleza? Então, essa é a estrutura. Tá? Cada vez que eu clico, o valor da variável aumenta e eu exibo no console e, teoricamente, tinha que estar refletindo aqui também. Então, eu vou inspecionar, console e incrementar. Ó,
a variável está mudando de valor, mas a tela não troca. Por que isso? Porque a alteração da variável não dispara o evento que o React precisa. Então, eu vou precisar de um cara, que a gente chama de useState, que gerencia os estados, tá? O que é esse cara aqui? Ele é um hook, tá? A gente vai usar vários hooks no React. Beleza? Então, a gente tem que entender que hook é basicamente uma funcionalidade especial para algum fim específico, como gerenciar estados. E agora, esse count aqui, ele não pode ser essa variável, ele vai ter que ser um state. Então, eu vou criar uma constante, eu vou abrir e fechar um colchetes e eu vou invocar esse hook. Tá? Essa que é a sintaxe base. O que muda de um para o outro? O nome. Então, eu vou ter o nome, count aqui, né? Vírgula, um outro nome que vai ser setCount. E aqui, dentro desse parênteses, eu posso definir o valor inicial, que era 0. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu crio, tá, uma variável de consulta e uma de alteração, digamos assim. Então, count é consulta, setCount é alteração. E eu inicio o hook. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E é exatamente assim que vocês vão usar o useState para qualquer caso. Tá? Bom, aqui na função já não pode ser mais isso. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que utilizar o setCount. E esse cara aqui, ele vai pegar o count e vai colocar mais um. Tá? Bom, adaptei a estrutura, o evento não precisa mudar. Agora, toda vez que eu clico aqui, ó, as duas coisas acontecem. Ele muda o valor da variável e ele também altera na tela. Tá? Uma coisa, o useState ele é assíncrono, ele não é imediato que nem a variável. Então, quando eu clicar aqui a primeira vez, ele vai dar 0 ainda, porque ele tem um delayzinho para executar. Então, um delay microscópico que vocês vão ver que ele já atualiza a tela na hora, né? Só que para a variável, né, ele não ocorre no mesmo tempo, por isso que a gente está sempre com o número atrás. Tá? Uma outra coisa aqui, galera, quando a gente vai mudar um valor, né, ainda mais dessa forma aqui numérica, a gente tem que usar uma coisa que a gente chama de previous state, tá? Que é uma forma mais segura de pegar o estado anterior desse count. E é bem fácil fazer isso, tá? Isso aqui confunde um pouco os iniciantes. Basicamente, eu vou chamar uma função anônima, tá? Que o argumento especial dela é o estado anterior. Então, eu posso chamar de qualquer coisa, mas geralmente a gente chama de priv, tá? Nome do estado, então priv count. E eu vou pegar esse priv count e somar mais um, tá? A princípio, só confunde, tá, galera? Só que é a maneira mais React de fazer isso, tá? O resultado final é o mesmo, só que é uma forma de garantir que eu estou pegando o valor anterior. Tá? Então é a mesma coisa que fazer isso aqui. E vocês vão ver que vai dar na mesma. Beleza? Então, optem por essa maneira aqui. Né? Eu sei que é muita coisa agora, né? Para a gente que está começando, mas tá? É importante que a gente já vá entendendo como é que funcionam essas coisas. Tá? Vou criar um outro exemplo aqui para a gente fixar. Vamos dizer que eu tenho um usuário e um setUser. Tá? Então, agora o state ele é um objeto. Então, eu posso passar aqui o estado inicial como um objeto, normal, que é um igual. Aí vai ter name, age, ele vai ter hobbies, é um array. Então, vou dizer que é leitura, programação, os hobbies da Ana, né? E agora eu quero exibir os dados desse state de objeto. Como é que eu vou fazer? Normal, que nem antes. Eu vou pegar aqui nome user.name e idade user.age. Tá? É como se fosse um objeto normal. A variável primeiro state ali de leitura, ele é uma variável. Tá? A gente pode entender que é uma variável que a gente não modifica valor, somente leitura. E o segundo seria para alterar os dados. Então, a gente poderia ter um button aqui, né? E eu vou botar assim, incrementar a idade. Aí aqui a gente pode ter uma função, né, lá em cima, né? Que eu vou chamar de update user age. Então, eu vou ter um onClick, update user age. E aí a atualização do objeto é um pouquinho mais chata, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou criar uma constante, função update user age, e aqui teremos
o meu setUser para atualizar o valor, né? A função de atualização do useState. Eu vou pegar o usuário anterior, né? PrevUser. E aqui eu vou ter o quê? Como essa função aqui vai retornar um objeto, eu não tenho somente aqui um incremento. Eu vou ter que puxar entre parênteses, tá? E eu vou retornar um novo objeto que vai colocar todos os dados anteriores do usuário. Então, eu estou fazendo isso via spread operator do JavaScript, 3 pontinhos objeto. E na sequência, eu pego o age, prev, user age e atualizo com mais um. Tá? Então, é um pouquinho mais complexo, mas funciona da mesma maneira. Beleza, galera? Bom, esse é o useState, tá? É um hook bem utilizado no React, ele serve para gerenciar o estado. Então, lembre-se, né? Sempre que vamos alterar o valor de algo, a gente vai usar o useState. Se é somente leitura, né? Só vamos exibir, pode-se utilizar a variável state. Não tem muita diferença nessa questão, tá? Beleza? Então, galera, vamos seguir. E agora, galera, a gente vai para eventos, tá? Vamos dar uma olhada nesse assunto. Então, novamente, criamos o projetinho aqui, eventos. Galera, essa parte aqui é muito importante porque, olha só, poucas vezes a gente vai ter a chance de criar um projeto do zero, né? A não ser aqui na nossa etapa de estudos. Então, quanto mais a gente cria, mais a gente pega essa manha aqui, que é uma coisa que a gente não vai praticar tanto lá quando for no vamos ver, né? Então, vou criar aqui o projeto com Vite, React, JavaScript, npm install e npm run dev quando acabar. E já começamos a nossa sessão de eventos, né? Os eventos, galera, são basicamente as interações, né, do usuário com a nossa página. Então, a gente está falando desde um simples clique no botão, como a gente viu, já em alguns casos, como também, eu vou dar npm run dev, como também envio de formulário, por exemplo, né? A gente vai ter vários eventos aí, pode ser um evento de redimensionamento de tela, pode ser um evento de mexer o mouse na tela, né? Todos os eventos do JavaScript, né? Vocês que têm a base lá do JS, né? Conhecem aqueles eventos lá, né? Os eventos padrão do JavaScript, já devem imaginar as possibilidades que a gente tem no React, né? Que é quase a mesma coisa, beleza? Só que vai ser uma maneira diferente de implementar, mas os eventos serão os mesmos, tá? Eu vou criar aqui um componente chamado event handling examples.js, tá? E, né, como eu falei, à medida das coisas que vão avançando, né, a gente vai criando componente com RFCE e eu vou importar aqui o useState, que eu vou usar em determinado ponto aqui nos nossos exemplos, tá? A gente precisa importar aqui também, ó, o event handling. Beleza. Tá, temos tudo pronto aqui. Então, o que é um evento aqui? Bom, um evento nada mais é do que eu ter um elemento que, né, à medida que o usuário clica nele ou faz alguma coisa, ele reage. Então, a gente vai ter aqui um evento de clique, por exemplo, um clique. E aqui eu posso ter um evento, né, vou colocar uma função anônima para ele não disparar o evento sozinho, né, porque se eu coloco aqui, ó, um alert oi diretamente no botão, no clique, sem nada, ele vai disparar quando entra na página. Por isso que a gente coloca a função anônima, porque a gente não quer isso, a gente quer que o usuário execute aquele evento, né? Não quando a página carrega. Senão é um outro tipo de evento, é um page load. Então, dessa maneira aqui, quando eu clico, o evento dispara, beleza? Então, a gente tem esse exemplo aqui. A gente pode ter, né, que quando é um evento super simples, dá para ser feito inline, né, como a gente chama, né? Ou quando é algo um pouquinho mais complexo, que eu tenho uma lógica, eu vou ter uma função. E um nome bem comum para eventos e funções de eventos é handle alguma coisa, né? Então, handle click, por exemplo. E aí eu vou lá em cima, naquela área que a gente tem lá em cima do React, cria um handle click, né? E aqui eu posso escrever o que eu quero que aconteça. Então, eu vou botar um alert testando. E aí, quando o usuário clica aqui, ele vai lá e dispara o evento. Né? Vou botar um 2 aqui, né? Só para diferenciar. Então, a gente tem eventos inline e eventos por função. Né? São basicamente os dois tipos de evento que a gente tem entre os tipos de evento. Né? Digamos assim, as formas de atrelar uma função ou funcionalidade a um evento são essas duas aqui. Né? Beleza.
E claro, né, galera, outra situação que a gente tem aqui com eventos também, só botar um BRzinho para a gente pular a linha, é os argumentos, né? Então eu posso também passar argumentos para eventos. Então, vou botar assim, dizer rolar Ana, dizer rolar Pedro. Então o que acontece? Eu vou ter aqui uma função, então vamos chamar de handleGreet, seguindo o padrão de handle, né, no nome, como eu falei para vocês. Vou aceitar um argumento, um parâmetro na função, e eu vou retornar alguma coisa utilizando esse parâmetro. Por exemplo, lá, name, né? E aí eu posso usar o handleGreet aqui, né, nas próprias funções e tal. Só que, né, aqui vai mais o pulo do gato. Sempre que eu preciso de parâmetro, eu não posso usar direto assim, porque se eu usar direto assim, ele vai acontecer a mesma coisa que o alert sem a função anônima, né? Aliás, o alert ocorre justamente porque a gente tem um parâmetro, né? Então, o que eu preciso fazer? Função anônima neles, né? Sempre que eu tenho eventos com parâmetros, né? Eu tenho que utilizar uma função anônima para poder fazer com que o disparo seja feito pelo usuário e não pelo JavaScript, né? Olá Ana, olá Pedro, beleza? E, né, outro evento bem comum, né, é o de formulário, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, form, a gente não usa action, né? Aí vai ter aqui, por exemplo, input, digite seu nome, eu vou ter um submit, né? Então eu vou ter um submit, value, enviar. Isso aqui é muito padrão, né? Pô, toda aplicação web tem um formulário, né? Como é que a gente vai lidar com esse formulário? Bom, tem algumas etapas aqui. Se eu clico aqui em enviar, ó, ele recarrega a página. A gente nunca quer isso com o React, porque a gente está trabalhando em SPA. Então, a gente precisa prevenir esse evento, né? Lá do JavaScript, né? O Prevent Default. Só que, como é que eu ativo também um evento de form, né? Não é um clique aqui no botão, vai ser o evento onSubmit, que é na própria tag form, e aqui eu escrevo, né, a função que eu quero. Por exemplo, handle submit. E aí, a gente vai ter aqui handle submit. E eu vou ter aqui, por exemplo, um alert enviado, né? Só que, veja aqui, ele dá enviado, mas recarrega a página, né? É bem sutil, mas ele recarrega, tá? Bom, como que eu vou fazer para ele não recarregar a página? Eu preciso prevenir o evento que está acontecendo. Então, eu vou ter um argumento especial aqui, chamado e aqui a gente vai ter o prevent default logo no início do método. Isso vai fazer com que eu não dispare o evento, né, de recarregar a página que é padrão no HTML. Então, vejam aqui, ó, enviado, e ele não recarrega, né? Não dá aquele reload bem rapidinho. Beleza, isso é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Mas como é que eu pego os valores do formulário? Bom, isso aqui também é bem interessante que a gente vai usar direto no React. Então, eu vou criar states, né? Geralmente a gente cria os states bem aqui em cima, né? Entre o nome do componente e a linha abaixo dele, né? A primeira linha logo mesmo. Então eu vou criar aqui por causa do evento para ficar perto, né? Então a gente vai ter um const name, set name. Eu vou usar o use state porque nesse caso aqui eu preciso que o valor seja modificado, né, pelo que o usuário digita. É assim que eu vou fazer. Eu vou resgatar o que o usuário está digitando no input. Então eu vou ter uma variável de consulta para enviar aqui, ó. Eu vou enviar o name, né? Só que eu preciso ter a variável, né, de alterar o name, porque ele é vazio. Quando é vazio, tem duas opções. Eu posso deixar uma string vazia ou não colocar nada. Tá na mesma. Beleza? Tá. Já tem a maneira de ler esse valor. Como é que eu vou alterar esse valor? Bom, eu vou vir aqui no input de texto, tá? E eu tenho que colocar duas coisas. Eu tenho que colocar o atributo value como o state de leitura, então name, e eu tenho que criar um evento de alteração, né, de conteúdo, que é o onChange, e atrelar a mudança, tá? Então eu posso fazer diretamente aqui, quando a mudança é simples, mas a gente poderia também ter aqui, né, função separada para alteração. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um setMail, que vai ser igual ao targetValue, né? Então, o parâmetro e aqui, ele existe em todos os eventos, ele é padrão. Então, eu posso usar aqui para dar o prevent default
e posso usar aqui para poder estar... Posso usar aqui para poder estar pegando o valor do input. Então, dessa maneira, eu mudo o valor do state e aqui eu estou enviando. Para que eu preciso do value? Para o React entender que esse input representa aquele state. Tá? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, teste, e vou enviar, e aí o React pegou o valor e está ali, ele está enviando o valor teste. Tá? Eu vou repetir isso para quantos inputs eu tiver, beleza? Essa que é a lógica, né? Se eu tiver 10 inputs, eu vou repetir 10 vezes isso aqui, né? Essa mesma estrutura de resgate de valor e de leitura para envio, beleza? Então vamos seguir. Bom, a nossa próxima etapa aqui, galera, é entender um outro hook, tá? Então eu vou criar a pasta 5 e vou chamar ela de useEffect, que é justamente esse novo hook que a gente vai aprender, né? A gente já viu o useState, agora a gente vai ver o useEffect, tá? Então eu vou dar um create vit aqui, vamos criar o projeto, né? Vamos instalar tudo e vamos botar para rodar, tá? O que acontece? O React ele tem um ciclo de vida ali, por exemplo, quando ele carrega a página, quando um estado, né, um state é mudado, né? Então a gente tem várias etapas que seria interessante a gente poder atrelar eventos a ela, porque o que acontece, né? Depois de eu poder atrelar um evento a uma etapa dessa, a minha aplicação consegue reagir, né? Não somente a funções, mas eventos como o carregamento de dados de um servidor. Tá? Então o useEffect ele nos dá justamente essa oportunidade de a gente reagir a alguns eventos, né? Que a gente mesmo escolhe, beleza? Então vou limpar aqui o app.jtx, vou deixar aqui ele zeradinho, né? E vamos aqui criar uma pastinha de components para a gente colocar o componente do useEffect e fazer alguns exemplos, né? Bom, RFCE, e aqui em cima eu vou importar o useState e useEffect, tá? Não quer dizer que o useState tem que estar em todo o useEffect, mas eles são bons aliados, tá? Então, geralmente vocês vão ver eles juntos, tá? Em várias ocasiões. Aqui eu vou importar o componente que eu acabei de criar. Beleza, tá? Então, como eu falei, o useEffect ele vai atingir algumas partes, né, da aplicação baseado em como a gente escolher, né? Então, eu tenho algumas etapas, eu vou fazer elas todas aqui para vocês. Então, a gente vai ter um modo que a gente chama de sem dependências. Então, o que acontece? Cada coisa que acontecer na tela, esse cara aqui vai rodar. Então, como é que eu crio um useEffect, independente de sem dependência com dependência? Eu vou colocar aqui o hook, tá? Eu vou abrir o parênteses, né, como se fosse uma função. Eu vou criar uma função anônima, tá? E aqui dentro dessa função anônima é que eu quero executar. Então, todos os useEffect vai ter isso aqui pelo menos, tá? Então, eu vou botar aqui, console log, rodou, useEffect 1. Vou deixar assim, tá? E se eu inspecionar os elementos aqui, ó, eu vou ver que ele roda. Então, ele já roda quando dá o load da página, tá? O useEffect, ele duplica aqui o log por causa do React estar em modo de desenvolvimento, tá? Então, não se deixem levar por isso, tá? É normal. Bom, ele rodou 2 vezes. Agora, como é que eu vou fazer para ele rodar de novo? Eu tenho que criar alguma coisa que ative uma re-renderização. E o que faz isso? Um contador, por exemplo. Eu vou criar aqui um rapidinho. useState 0, vai criar meu contador. E aqui eu vou ter um botão que aumenta a contagem. Então, vou botar aqui, count, embaixo um button, aumentar contagem. E eu vou ter um clique aqui, que vai ter uma função anônima, e vai dar set count mais 1. Vou fazer mais simples assim, só para a gente poder ver o useEffect como padrão, tá? Então, eu criei meu contador aqui, né, com o useState. A gente sabe que o useState ativa a re-renderização. Então, basta isso para que meu useEffect rode novamente. Então, se eu aumento a contagem, toda vez o useEffect roda, tá? Quando não tem dependências. Agora, eu posso ter uma outra versão dele, que é o com dependências vazias, ou array de dependência vazio, né? Então, o que é isso? Eu vou basicamente criar o useEffect normal, como o outro, só que aqui na
função dele, depois da função anônima, tem um outro argumento que é um array, e eu vou deixar ele vazio. E isso aqui eu vou chamar de rodou UE2. O que acontece quando o array dependência está vazio? O useEffect roda uma vez só, quando carrega a página. Vocês estão vendo aqui, ó, rodou o UE2, né, duplicou por causa daquele esquema que eu falei para vocês, né? Mas ele nunca mais vai rodar, independente das renderizações. Beleza? Então, é um ótimo gancho, né, para a gente poder chamar, tá? Por exemplo, uma API e trazer dados. A página carregou, chama a API e trago dados. Um ótimo ponto do ciclo da aplicação para fazer isso. Beleza? E a gente tem uma outra maneira aqui de rodar o useEffect, que é com dependências. Tá? E o que quer dizer isso? Eu vou ter o meu useEffect, eu vou ter o meu array de dependências, mas ele não está mais vazio. Ele tem algum estado. E atrelado a esse estado, ele só vai ser ativado quando o estado muda. Então, vamos atrelar ao count. E eu vou colocar aqui, rodou E3. Tá? Então aqui me deu um erro, porque o count não está definido ainda. Então tem só que reposicionar ele aqui. Porque como a constante estava embaixo, né, ele não conseguia ver o count ainda naquela opção, né, naquela posição. Então, a gente tem o E3 rodando, porque a gente tem um set de valor para o zero ali. Tá? Ó, mesmo se for vazio, a gente vai ter esse cara rodando. Beleza? E também, toda vez que eu aumento a contagem, vou deixar o zero aqui para não dar problema, né? Toda vez que eu aumento a contagem, eu vou ter o 3 e o 1 rodando. Porque o 1 roda por qualquer coisa que ative a renderização e o 3 roda atrelado àquele state. O que quer dizer que se eu tiver um outro contador ativado por um outro botão, esse segundo não vai ativar o UE3. Né? Ele só ativa o UE1. Beleza? Então eu tenho essas três situações aqui. Ou eu não coloco dependências, e aí ele roda sempre que algo disparar essa questão de renderizar o React. Posso ter o array vazio, que vai rodar sempre que a página carregar, e posso ter com uma ou mais dependências que vai ser ativado, né? Baseado na mudança dos estados dessas dependências. Ó, coloquei outra dependência, agora ele sempre vai rodar. Beleza? Então a gente vai ter esses cenários aqui para o useEffect ser ativado. E junto com o useState são os dois hooks mais utilizados do React que tu precisa dominar. Bom, agora, galera, a gente vai falar um pouco de estilos. Então vamos criar um novo projeto também. Aqui, ó, estilos, né? O famoso CSS. Vou criar aqui o mesmo processinho que a gente vem fazendo, né? Para manter as coisas organizadas, né? Cada um em sua pasta. E aqui no React a gente tem basicamente três formas de colocar CSS sem adicionar nada de biblioteca, tá? Ou seja, as maneiras que o React permite que a gente coloque estilos, tá? Sem novas dependências, o que já é um quebra-galho muito grande, tá? Mas claro que quando a gente está trabalhando no ambiente corporativo, se usa, né, alternativas com, ou melhor, que proporcionem, né, para a gente mais produtividade, certo? Aí só para também citar isso, aqui no React, né, a gente tem esse arquivo index.css que geralmente é utilizado para fazer estilização global, tá? Então estilos comuns da aplicação podem vir aqui, então se eu botar um color red, ele vai pegar. Aonde que esse cara está linkado? Ele está linkado no main.jsx, ele está linkado no arquivo principal da aplicação. Então é uma boa prática manter ele, tá? Só se ele estiver atrapalhando, ele pode tirar, não tem problema nenhum também, é só uma convenção. Beleza? Então essa é a primeira forma, né? O global. Eu vou criar um componente aqui, que eu vou chamar ele de styles examples, JSX. Vou dar o RFCE. Eu vou pegar aqui e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Lá no meu app.js, beleza? Tá. Então vamos lá, a gente já viu o estilo global. Qual que seria a outra forma de colocar estilos no CSS? A gente vai ter, que nem lá no CSS normal, o inline, tá?
Então, dá para fazer de duas maneiras. Essa daqui é a melhorzinha, porque esse aqui não deveria ser usado, tá? Só em situações extremas. Eu vou ter uma variável que vai conter um objeto que vai conter estilos. Basicamente isso. Aí, né, segue aquela regra. Propriedade, valor, né? E tem um valor com duas palavras, por exemplo, font size e vira camel case, tá? Segue igual o atributo ali na tag de JSX. E aí eu boto o valor também entre strings, né, entre aspas, beleza? Então tem meu objeto com estilos. Vou botar blue aqui só para variar. O que eu vou fazer? Eu vou criar o elemento que eu quero aplicar os estilos, né? E aí eu vou ter um atributo inline, né, igual lá no HTMLzão. E aqui eu vou abrir esse objeto, né, o primeiro objeto, e colocar o segundo objeto que eu já criei. Então o primeiro é esse aqui, para inserir um valor de propriedade, que aceita um objeto com valores CSS, e aí os estilos são aplicados. Tá? Essa é a primeira forma. A segunda é ter um arquivo de CSS. Tá? Então a gente vai vir aqui, geralmente na pasta ao lado do componente, ou numa pasta dedicada a estilos, e eu vou ter, por exemplo, um arquivo com o mesmo nome do componente, styles, examples.css. Nesse arquivo eu vou escrever CSS normal, por exemplo, eu vou ter uma classe text, e aí eu vou ter uma cor green e uma font size de 40 pixels, tá? Aqui é CSS normal. O React não tem nada a ver com isso aqui, ele vai ler o CSS. Bom, criei meu arquivo, ele está lado a lado do meu componente, isso facilita a importação, porque eu não preciso navegar nas pastas. E justamente como um componente eu tenho que importar esse cara para cá. Como é que eu faço? Eu vou importar, simplesmente importar o arquivo. Então, styles, example, CSS. Importando o arquivo, olha, deu um errinho aqui, ele está falando que o arquivo não existe. Styles, example. Isso, estava errado. Então tá, corrigi o nome do arquivo, parou o erro. E eu importei o arquivo aqui. O que eu faço agora? Cara, eu uso, né, a classe. Então vou ter aqui p classe text, né, meu CSS. Pronto, funcionou. Qual que é a parada ruim desse estilo aqui? Cara, esse estilo vai vazar para todos os componentes dessa pasta, não só para quem importou, tá? Então, né, a gente pode ter esse vazamento de CSS, por exemplo, para elementos filhos e tal. Então, é algo que geralmente, né, vai ser evitado, tá? Porque não dá para garantir que, né, os estilos vão respeitar a hierarquia de componentes. Então, o que se faz para resolver isso? A gente vai para a abordagem CSS Modules, tá? Então, eu crio um arquivo com o nome do componente também, é convenção isso, né? stylesexamples.module.css, tá? Criei esse arquivo, o que eu faço agora? Bom, eu vou utilizar classes agora. Então, da mesma maneira, eu vou dar, por exemplo, aqui, né, text purple, tá? E aqui eu vou botar color purple, font size 60 pixels. Beleza, tenho meus estilos aqui, né? E agora eu vou ter que importar aqui no meu componente, só que de uma maneira diferente. Eu vou importar como um objeto. Então, geralmente a gente chama de styles, import styles from arquivo. Styles, examples.module.css. E nessa abordagem aqui, os estilos estão como se fosse um objeto, tá? Propriedades desse objeto aqui nele. Então, o que eu faço? Eu vou lá na tag, tá aqui, ó, CSS Modules. Vou ter um parágrafo, meu CSS Modules, por exemplo. E aqui eu vou ter class name, né, porque é uma classe eu coloquei lá. Então, por isso que a maioria do CSS Módulo vai ser via classe, tá? Então, a gente dá essa estreitada também. E aqui, em vez de ser uma string normal, como a gente está fazendo ali em cima, vai ser um valor dinâmico. Então, eu abro este objeto aqui, nessa template expression, e acesso o objeto styles com a propriedade que eu criei, que é text purple. E aí, eu aplico o estilo. Tá? E esse cara aqui, ele não vaza para os demais. Ele vai estar importado somente aqui. Tá? Então, é uma outra variação de adição de estilos que
dentre essas três aqui é a mais utilizada. Ele vai estar fazendo uma mescla de global com módulos, tá? Geralmente. Dependendo do tamanho do projeto, também tem várias variáveis, beleza? Mas, por via de regra, é assim, porque a gente está pensando em projetos medianos, assim, médios, né? De médio porte e organizados, tá? Mas, cara, no profissional, a gente vai usar frameworks de CSS como Bootstrap, Tailwind, Bulma, bibliotecas como Styled Components, então, por aí vai, né? Então, aqui é só uma ideia para vocês entenderem o que o React nos dá em questão de CSS, beleza? Para vocês conhecerem aí algumas alternativas. E agora, galera, para solidificar, né, e amarrar todos os conhecimentos que a gente aprendeu, a gente vai criar um projetinho aí para fechar com chave de ouro, tá? Então, eu vou criar uma nova pasta, tá? E vamos fazer esse setup inicial do projeto, beleza? Então, eu vou botar aqui, abrir, vou criar, como a gente criou em todas as outras vezes, né? JavaScript, npm install. E esse projetinho vai ser um tutozinho básico, né? Um projeto bem interessante para a gente aprender aí a lidar com qualquer tecnologia, tá? Bom, ele instalou. Agora eu vou dar um npm run dev e eu vou fazer uma pequena limpeza aqui na estrutura inicial. Tá? Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, eu não vou precisar do index.css, a gente pode remover a importação aqui, né? Esse app.css a gente também não vai precisar. Então a gente pode deixar nosso arquivo aqui app bem limpo, né? Sem nada, somente com o componente principal que a gente vai utilizar, que vai ser aí referente a essa aplicação. Então eu vou ter aqui uma pastinha components, tá? Onde eu vou ter um cara chamado todoapp.jsx e eu vou ter também um arquivo de estilos que eu vou chamar de todoapp.css. Nesse caso aqui, como a gente vai ter um componente só, eu posso usar os estilos globais, tá? Então não tem problema a gente usar essa abordagem que eu vou usar aqui. Bom, criar o componente aqui rapidamente com RFC. Eu vou importar o useState, porque a gente vai trabalhar com tarefas, então precisa gerenciar estado. E eu vou também importar o meu TodoAppCSS, né? Para a gente poder estilizar a nossa aplicação. E vou jogar a importação do componente aqui, né, no nosso app. E eu vou abrir esse cara no navegador. E pronto, né, galera? A gente tem aqui, ó, ele iniciado, na sua versão mais pura, né, sem CSS nenhum, que a gente apagou tudo. Então, a partir desse ponto aqui que a gente vai começar a nossa aplicação, o desenvolvimento dela, beleza? Então agora, galera, que a gente já fez a estrutura base, a gente vai começar a construir o nosso projeto. Então vamos pensar junto aqui. Bom, é um to-do, né? O que é o to-do? Uma lista de tarefas, tá? E aí, na lista de tarefas, a gente tem que ter o quê? Uma lista de tarefas, porque eu vou ter que exibir elas vão estar numa lista. Eu vou percorrer essa lista, que é um array, né? E colocar uma a uma lá no meu layout, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um state to-dos, set to-dos, para eu poder adicionar, né, e iniciar com um array vazio, que é o pontapé inicial ali, ou seja, que a gente vai ter as nossas listas, as nossas tarefas sendo exibidas em listas, tá? A gente pode até simular isso aqui. Por exemplo, eu vou ter um H1 aqui, eu vou botar lista de tarefas, a gente pode botar uma classe name, de title, e aqui eu posso lá no meu CSS vou colocar já um estilo para isso, por exemplo, um color, vou colocar um hexadecimal de 6200EE e vou alinhar o centro, tá? A gente pode colocar toda a fonte, né, do nosso corpo ali do projeto, né? Vamos alterar para font family, para ser helvética, né? Fica mais bonitinho. E beleza. Tá. Aí, depois do título, o que eu vou ter? Eu vou ter um formulário, né, para adicionar tarefas, tá? E eu vou ter também a minha lista de tarefas, né, que é onde eu vou exibir todas elas. Então eu posso fazer aqui, ó, uma checagem. If todos.length, né, ou seja, estou vendo se a quantidade total é igual a 0, eu posso exibir algo assim. Não há tarefas. Vejam ali que ele já está exibindo corretamente, porque realmente não tem tarefas ainda. Faz name, vou botar aqui, vou botar, sei lá, empty. Vou colocar um text align center, né? Beleza.
demos o nosso primeiro passo e já usamos o state, né? Agora, o que eu vou precisar? Vou precisar desse formulário para adicionar tarefas. Então, eu vou criar um estado, né, de texto da tarefa. Então, eu vou ter aqui um const, eu posso chamar de input value, set input value, igual a use state, e aqui eu vou deixar vazio, né? Começa vazio. Tá. Qual é o próximo passo? Eu tenho que criar um formulário para poder preencher esse state e adicionar uma tarefa na minha lista. Então, a gente vai ver aqui, a gente vai criar um formulário, onde não vou ter uma action, né? A gente vai ter um submit, com uma função que eu vou chamar de handle submit, pode ser assim, tá? Eu posso deixar ela criada aqui já. Por exemplo, adicionar tarefa. Aí, const handle submit igual a Mario function, e vai o ezinho, né? Para poder o quê? Fazer o prevent default, né? Vamos deixar o formulário ser enviado. Tá, temos mais uma etapa. O que mais que eu preciso no meu formulário aqui? Bom, eu vou ter que ter um input com um placeholder, e aqui eu vou ter um adicione uma tarefa. Eu posso colocar já tanto o value para marcar esse input aqui como nosso state, então input value. Eu posso também colocar o meu onChange, que como a gente viu lá, pode ser diretamente aqui, não precisa de uma função. Ele simplesmente vai pegar a mudança do input, o que é a mudança, cada dígito, né, cada caractere que a gente insere aqui, e vai transformar isso, né, no valor do nosso state. E como é que eu pego esse valor do input? Com o targetValue. Então assim a gente já tem como pegar o valor do input. Agora eu preciso enviar esse formulário. Então eu vou criar um button. Esse cara aqui vai ser um type submit. Eu vou colocar uma class name de add button, tá? E aqui um adicionar como texto. Beleza. Então no formulário está ok. Aqui eu vou precisar fazer alguns estilos, né? Para a gente poder estar condicionando, né, nossa aplicação melhor. Então eu vou colocar uma class aqui no container de app container, tá? Para abraçar todo mundo. E vou começar aqui a escrever alguns estilos. Então app container. Nossa primeira missão aqui é centralizar esse container, né? Então eu posso determinar uma largura máxima, e aí ele vai todo para a esquerda, né? E aí com isso eu tenho que centralizar com margem 0 alto, tá? Eu vou também colocar aqui um padding de 20 pixels para dar um espaçamento interno. Uma cor de fundo aqui pode ser um cinza bem clarinho, tá? Aqui quase branco, né? Pode ser um F3 talvez. Ó, dá para ver já, né? Posso aumentar as margens laterais, superiores, né? 30 pixels. E aqui eu vou colocar uma borda de 1 pixel solid DDD com um border radius de 4 pixels. Então um detalhezinho, né? O que mais? Eu vou também adicionar no meu formulário aqui uma classe de form container, para poder estilizar ele, tá? Então form container. E aqui o que eu quero fazer? Eu vou fazer um display de flex para ficar aí, né, um item ao lado do outro, e um justify content space between para poder afastar os dois, tá? Além disso, vou dar uma margem dos conteúdos que estão embaixo com 20 pixels, e vou pegar aqui e vou adicionar uma classe a esse input também, class, eu vou chamar de input field, tá? E eu vou dar aqui para eles alguns estilos. Vou colocar um flex de 1, aí ele vai ocupar o máximo de espaço possível. Vou colocar um padding de 10 pixels para dar um espaçamento interno ali dos textos, né? Vai ficar próximo da margem. E eu posso dar uma margem right ali para afastar um pouquinho do input, tá? Vou ter uma border, um pixel solid CCC, que é um cinza, né? E também um border radius para seguir o padrão do projeto de 4 pixels. E aí a gente pode também dar uma melhoradinha no botão, add button. Vou colocar aqui uma background color só para chamar a atenção, 03 DAC5, tá? Vou colocar a border para none para tirar a borda, tá? A gente pode estar colocando aqui também um border radius de 4 pixels. Uma cor branca, será que ficaria legal?
Vou deixar preta, não, vou deixar um 333 aqui. Cinzinha, né? Vou colocar também aqui um padding de 10 pixels, 20 pixels. Ficar mais retangular esse botão, né? E beleza. Então a gente já tem aqui uma estrutura bem legal, né? De estilos de aplicação. Posso colocar até um cursor pointer para pegar ali o ponteiro do mouse, né? E agora a nossa próxima missão é realmente fazer esse cara adicionar tarefas à lista e a gente poder exibir, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui, ó, continuar o handle subject. O que que vai ser, né? Primeiramente a gente tem que ver se tem algo digitado ali. Então a gente pode pegar o input value e comparar aqui, né, com a sua versão após um trim, ou seja, cortar os espaços em branco, se está diferente de vazio. Se tiver diferente de vazio, quer dizer que tem valor. Então a gente vai criar um novo to-do, tá? E aí, como é que vai ser feito esse novo to-do? Eu tenho que criar um ID, né? E eu tenho que criar o text, que é o conteúdo dele. Então aqui eu vou pegar o input value, tá? E o ID ele precisa ser único, então a gente pode usar várias estratégias. A gente poderia, por exemplo, colocar um random, né, um número aleatório, mas eu posso fazer com date.now também, tá? E aí, eu tenho meu to-do criado. O que eu preciso fazer mais? Pegar o array de to-dos e colocar ele lá dentro. Então, como é que a gente faz? A gente pega o prev to-dos, faz um array com todos os prev to-dos e coloca no fim o nosso new to-do. E a lista está atualizada. Depois, por último, eu zero o input value, tá? Para adicionar o novo ou o próximo to-do. Então aqui eu vou começar, vou botar teste. Adicionei, ó, ele recarregou. Então aqui que eu não executei o método. Vou executar o método, estava faltando os parênteses, e vou fazer de novo o teste. Ó, veja aqui que a mensagem sumiu, então quer dizer que tem tarefas na lista. Então a gente já pode agora fazer a representação dela. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma UL, eu vou botar uma class name to-do-list, tá? E aqui embaixo eu vou fazer um mapping to-dos. Vou chamar cada to-do de to-do, né? E aqui a gente vai fazer o quê? Uma LI para cada to-do. Só que eu preciso botar uma key, onde cada key vai ser um to-do ID, que é único. Um to-do vai ter uma class name to-do item, tá? E aqui na LI eu vou colocar o to-do text. Eu quero deixar uma tarefa para depois para vocês, ó. Veja que está aparecendo aqui, testando 2, beleza? Funcionando. E eu vou concluir o projeto assim, tá, galera? Mas eu vou deixar uma tarefa para vocês. Eu vou fazer aqui um botão e vocês vão terminar ele. É o botão de excluir tarefa, tá? É coisa, se vocês não chegarem na solução, pode deixar aqui nos comentários da aula, nas dúvidas, que a gente ajuda vocês, tá? Então vai ser um delete button. Vai ser assim que eu vou terminar. Só vou lá colocar um CSSzinho e a gente fecha o projeto. Então, to-do list, eu vou ter aqui um list style none e eu vou zerar o pad, tá? Vai ficar assim. Depois, no item, to-do item, eu vou ter aqui, ó, background color de FA para dar um contraste, uma pad de 10 pixels, uma margem borrow de 10 pixels para afastar um to-do do outro, né? Ó, veja que já vai tomando a forma. Ele vai ter um display flex para colocar o botão lá no outro lado. Como é que eu vou fazer isso? Justify content space between. Vou ficar lá, né? E eu posso dar uma line item center para centralizar o botão com o texto. Vou dar um border radius 4 pixels para manter o estilo do projeto, tá? E aí eu posso utilizar um pouco de delete button. Eu vou colocar uma background color de CF6679, tá? Eu vou tirar as bordas, eu vou colocar um border radius de 4 pixels, eu vou colocar um padding de 5 pixels, 10 pixels, e tá num ponto bem legal aqui, eu posso colocar até uma cor de branco. Show, galera? Então assim, ó, agora a gente criou o nosso pequeno to-do list aqui com o React, né? Nosso primeiro projeto pós-curso, onde a gente conseguiu condensar todos os conhecimentos aí que a gente aprendeu, né? Talvez faltou o use effect aqui, mas beleza, né? Não tem problema. O que a gente podia fazer com o use effect é tipo salvar as tarefas no local storage e carregar isso via use effect. É outro desafio aí que tu pode fazer para implementar os teus conhecimentos, tá? Então eu vou deixar aqui, ó,
salvar itens local storage, carregar eles com use effect e deletar itens com uma função, beleza? E aí, esses são os desafios aí pós-curso para vocês, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Deixe nos comentários e a gente ajuda vocês também, beleza? Bom, galera, espero que tenham curtido o curso. Bora fazer um fechamento e uma conclusão para a gente saber os próximos passos também. Valeu! Então, galera, chegamos ao fim do nosso curso de React aqui do YouTube. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar novamente a recomendação do nosso curso completo lá na plataforma, onde tu vai poder aprender de verdade, né, todos os fundamentos do React e também os tópicos mais avançados, criando projetos ainda para poder solidificar mais ainda o conhecimento de vocês. O link vai estar aqui na descrição, junto também com o nosso e-book, né, que a gente montou exclusivamente para poder ser o próximo passo desse treinamento aqui. E é claro, né, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, a gente também fica feliz com essa ajuda, tá? E também tem a opção de se tornar membro aqui do canal, que é onde vocês podem ter acesso a descontos exclusivos lá na nossa plataforma e também alguns vídeos que são somente para membros. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo ou curso. Até lá!